Olá, seja bem-vindo a essa série, o cientista espiritual André Luiz. Eu estou chamando nessa série a atenção do material que o Chico escreveu através da psicografia dele, do André Luiz, falando sobre ideias, fatos, teses espirituais que ainda não é entendido pelo mundo acadêmico. Hoje, nessa lição, na lição 95, nós vamos falar do caso de Elisa, que está no livro No Domínio da Mediunidade, num dos livros que psicografou, o caso de Elisa. Ele diz o seguinte, olha que informação ele está dando. Ele fala que a Elisa estava para desencarnar. E já tinha começado o processo de desencarnação da Elisa, já tinha começado a soltura dessa parte energética, dessa parte vital, ligada ainda com o centro cardíaco e o centro gástrico. Já tinha começado o processo. Mas a Elisa estava já sabendo que ia desencarnar e pensou muito na irmã, e o espírito foi até a irmã, e chegando lá onde estava a irmã, distante, mas ele não pôde fazer nada, se comunicar, ela apenas consegue fazer um barulho imenso, que a irmã acorda assustada, que era de noite, a irmã acorda, e a irmã tem certeza que a irmã dela tinha vindo se despedir dela naquele instante. E a irmã teve. Depois vai saber que é verdade que ela tinha desencarnado naquele horário. Só que esse espírito volta para o corpo. E quando volta para o corpo, ele já não pode mais entrar no corpo, porque já tinha feito o processo de desencarnação. Só faltava cortar o cordão prateado, mas não dava mais para voltar, fazer a ligação já não dava. Isso nós vamos ver na série de estudos que tem sobre experiência quase morte, da pessoa que sai do que ele chama de QM, ele sai do corpo e volta de novo para o corpo. Nós temos informações desse tipo da experiência quase morte, que ele volta para o corpo. Toda noite, normalmente o nosso espírito sai do corpo e volta. Só que quando você vai fazer essa separação, normalmente o corpo fica, a parte etérica, essa parte vital fica junto do corpo, ligado com o corpo. Não pode se afastar muito, senão desencarna. Afasta o espírito com o perispírito dele, que vai para lugar distante e pode fazer essa volta. Isso toda vez faz. No caso da Elisa, ela saiu e levou, e não ficou mais o corpo etérico ligado com o corpo, que já estava separado. Ela não pôde voltar, ela fazer essa volta. Não deu, porque essa volta é quando está ligado o espírito com o perispírito, que vai ligar com o corpo, que já está tudo pronto para fazer essa ligação. Durante o sono, da experiência quase morte, que nós temos bastante trabalho sobre isso, mostrando isso. Nesse caso da Elisa, ela não pôde voltar, que o desencarne já tinha feito. Então, ela, por ainda faltar experiências, o espírito não tinha amadurecimento para entender isto, e foi um fenômeno novo que chama, o cara disse, voltou e não pôde voltar, foi e não pôde voltar, que é diferente como no sonho. No sono, você faz isso e volta sem problema. Nós fazemos isso todo dia, diariamente fazemos isso. As experiências quase morte, que é bem estudada, tem muitos trabalhos sobre isso. Elizabeth Kubler-Ross, então, fazia muito trabalho sobre isso, estudando no limiar de uma nova existência, muitos casos desses. É comum a pessoa visitar parente, amigo e voltar. Mas no caso da Elisa, não deu mais para voltar para o corpo, porque a desencarnação já tinha começado. É uma lição muito interessante. Imagine quando futuramente as pessoas que estudam os sonhos, que estudam essa percepção no momento da morte, ou antes da
da morte, que tem esses estudos. O Camilo Flammarion deixou um trabalho imenso sobre percepção no momento da morte, antes da morte, depois da morte. Bozano também deixou trabalhos sobre isso. Richer tem trabalhos sobre isso. Tem muitos trabalhos falando sobre isso. Agora a turma da EQM, que tem muito trabalho sobre isso. Mas no caso da Elisa, no livro No Domínio da Mediunidade, é um caso também para as nossas reflexões e para o mundo acadêmico, quando for estudar, entender a história do sonho, da separação do corpo, porque são informações. O corpo etérico, junto do corpo físico, ele não pode se afastar muito, porque se afastar vai dar problema. Agora, o corpo perispírito, com o corpo mental e o espírito, pode se afastar, pode ir até para outro planeta sem problema nenhum e depois volta. Mas no caso da Elisa, é um caso para as nossas reflexões e uma informação que ele dá, que ainda o mundo acadêmico ainda não se debruçou sobre isto, mas eu não tenho dúvida que vai se debruçar. Até o próximo encontro. Se você estiver gostando da série, passe para alguém, porque esse trabalho do André Luiz precisa ser conhecido, esse mundo acadêmico precisa conhecer esse trabalho do André Luiz, esse trabalho que o Chico Xavier fez, que é a importância é dele ser conhecido como cientista diferente. Que Deus guarde cada um de vocês.